Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou Maruza Trevisan e já estamos no ar para todo o Brasil com o nosso Planeta Campo. Hoje nós vamos falar de transição energética, combustível limpo. Nesta terça-feira, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar fez um balanço da safra 24-25 de cana e lançou a segunda fase da campanha Vai de Etanol. Os detalhes você confere daqui a pouquinho. Boa notícia para os produtores paulistas. A Secretaria de Agricultura de São Paulo acabou de anunciar a reabertura da Câmara Setorial de Açúcar, Etanol e Bioenergia. O governo do estado tem um plano de ação para promover o avanço do setor sucroenergético, que inclui iniciativas de governança, políticas públicas, sustentabilidade e inovação. Daqui a pouquinho você vai saber mais. E ainda, já imaginou comprar frutas aí na sua casa e a qualidade delas durar mais tempo? Pois é, na entrevista de hoje nós vamos conhecer uma pesquisa que desenvolveu um biofilme a partir do reaproveitamento de resíduos, que pode até dobrar a vida útil dos morangos, mantendo aí o sabor e a textura, além de ajudar, é claro, a reduzir o desperdício. Tudo isso e muito mais, então, depois da vinheta. Quase metade da energia que move os veículos leves no Brasil vem do etanol. O biocombustível representa 45% a 50% aí do consumo, o que ajuda a aumentar a sustentabilidade no setor de transportes, um dos mais poluentes do mundo. Para fortalecer ainda mais essa demanda, a única União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia investe na campanha que Vai de Etanol, que agora vai destacar os benefícios para o carro, o bolso e o meio ambiente. Vamos ver na reportagem. O resultado final da safra 2024-2025 de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil, que é a principal região produtora do país, só deve sair em meados de março. Mas uma prévia divulgada pela Única, com dados até a primeira quinzena de janeiro, mostra que o setor segue forte, mesmo diante de desafios climáticos. Secas e incêndios impactaram os canaviais, principalmente no estado de São Paulo, ao longo de 2024. As usinas já processaram 614 milhões de toneladas de cana-de-açúcar até o dia 15 de janeiro. A segunda maior safra da história do setor foi 618. Nós temos um pedacinho ainda de safra para moer, fevereiro, março. Então, provavelmente, essa safra vai ser a segunda ou a terceira maior moagem de toda a história. A despeito da condição climática, nós vamos ter uma safra grande. Boa parte da safra foi para a produção de etanol, que atingiu a maior oferta da história. Foram produzidos 36,8 bilhões de litros, um aumento de mais de 4% em relação ao volume registrado em 2023. Dentro desse total, 7,7 bilhões de litros foram gerados a partir do milho, um crescimento expressivo de 32,8% na comparação com o ano anterior. Esses números consolidam o Brasil como o segundo maior produtor de etanol do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, de acordo com o ranking global mais recente. O etanol de milho no ano passado representou cerca de 18,5% da oferta de etanol. Nessa safra 24-25 deve ficar entre 23% e 24% a participação do etanol de milho. Então a gente tem agora duas matérias-primas, né? 75% arredondando aqui vindo da cana, 25% vindo do milho, né? De maneira complementar para o consumidor, e faz com que a gente fique menos susceptíveis a mudanças climáticas e eventos extremos como aconteceu esse ano. Agora, é óbvio que foi uma safra muito desafiadora por conta do clima, dos incêndios acidentais, incêndios criminosos. Em várias regiões as usinas tiveram dificuldade, isso reduziu a produtividade e talvez impacte a oferta de cana-de-açúcar para o ano que vem. Segundo dados da Única, de 45% a 50% da energia que move os veículos leves no Brasil vem do etanol. Demanda aquecida que tem impacto direto na sustentabilidade. Isso porque, na comparação com a gasolina, o etanol hidratado
que é esse que a gente abastece nos postos, emite até 90% menos CO2 na atmosfera, contribuindo para a descarbonização do setor de transportes, que é o mais poluente no mundo. A gente está aí 50 anos já crescendo a escala de produção e de consumo de etanol, reduzindo emissões de CO2. Se a gente pegar desde que o carro flex foi lançado, nós tivemos aí mais de 710 milhões de toneladas de CO2 equivalente que deixaram de ser evitadas por conta do etanol e mais, o brasileiro ainda economizou mais de 110 bilhões de reais por estar usando etanol. Então o Brasil é o único lugar com etanol que o consumidor economiza descarbonizando e descarboniza economizando. 2024 foi um ano de avanços importantes para o setor bioenergético, principalmente nas políticas públicas. Um dos destaques foi a aprovação da Lei dos Combustíveis do Futuro, que cria um marco regulatório para os biocombustíveis no Brasil. Hoje, a mistura de etanol na gasolina pode chegar até 27,5%, mas com essa nova legislação, existe a possibilidade desse percentual subir ainda mais nos próximos meses. A lei permite que ampliou o limite técnico superior de 27,5% para 35%, desde que constatada a viabilidade técnica. Nesse momento, os ensaios estão sendo conduzidos para avaliar a mistura do E30, 30% de etanol na gasolina. Sairia de 27% para 30%, desde que constatada a viabilidade técnica. Então, o Ministério de Minas e Energia, coordenando um grupo envolvendo representantes dos produtores de biocombustíveis, produtores de combustíveis fósseis, montadoras, produtores de autopeças, motocicletas e assim por diante, todos os interessados, estruturou o programa de ensaios e esse programa de ensaios está sendo conduzido pelo Instituto Mauá e a previsão é que fique pronto, os ensaios terminem no início de março e a partir daí a gente pode, o país pode avaliar se é possível ir para 30% de mistura sem nenhum tipo de impacto na frota que está aí e obviamente se beneficiar disso. Quando eu falo beneficiar é ampliar a octanagem da gasolina, o etanol tem mais octanas do que a gasolina, reduzir as emissões. Para garantir o crescimento da demanda por etanol, a Única investe em campanhas que orientam e estimulam os consumidores. Na segunda fase da ação Vai de Etanol, o foco está nos benefícios do etanol para o carro, para o bolso e para o meio ambiente. A gente tem um desafio enorme que é descarbonizar. Não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial. Os países têm investido bilhões e bilhões de dólares e, ao final, a redução efetiva não tem sido aquela que se esperava 10 anos atrás. Por isso que essas soluções que já estão prontas, essas soluções que são baratas, soluções que são rápidas, como é o caso do etanol, têm chamado a atenção de vários países. É o exemplo que a gente vê na Índia, no Japão, na África do Sul, na Colômbia, ou seja, inúmeros países que passam a olhar para essa solução que já está pronta, já está fazendo descarbonização, é rápida, barata e simples de ser implementada. Vai de etanol, que campanha bacana, né? Olha, e falando ainda do setor sucroenergético, uma boa notícia então para os produtores paulistas. A Secretaria de Agricultura de São Paulo anunciou nesta terça-feira a reativação da Câmara Setorial de Açúcar, Etanol e Bioenergia. A reabertura ocorre junto com um plano de ação em prol do avanço da cadeia produtiva da cana-de-açúcar no estado, que inclui iniciativas de governança, políticas públicas, sustentabilidade e inovação. A ideia é reestruturar o programa Etanol Mais Verde e colocar São Paulo, que já é líder nacional na produção de cana e dos seus derivados, na vanguarda do setor. Durante o anúncio, o Bruno Garcia Moreira, presidente da Açocana, que é a Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana do Vale do Paranapanema, foi nomeado presidente da Câmara aí pela Secretaria de Agricultura. Vamos falar rapidinho sobre a COP30. Olha, gente, ontem uma comitiva do BNDES visitou as obras financiadas pela instituição em Belém. Para a realização aí da conferência, o governo do Pará executa cerca de 30 obras de infraestrutura urbana, mobilidade e também saneamento ali na região metropolitana da capital.
Ainda em relação ao evento, o embaixador e presidente da COP30, o Correia do Lago, se reuniu ontem também com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e destacou que a montagem de uma força-tarefa aí sobre o clima é a prioridade do governo. No encontro, o Correia do Lago também defendeu a desburocratização de fundos para poder aí acelerar os investimentos no enfrentamento a mudanças climáticas. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco você vai conhecer um revestimento aí comestível, recém-desenvolvido, que é capaz de aumentar a vida útil dos morangos. E ainda tem o Dr. Kurt respondendo as dúvidas dos telespectadores no quadro Qual a Solução de hoje. A gente volta já. De volta com o Planeta Campo e agora nós vamos reforçar uma informação importante aí para quem realiza boas práticas na propriedade. Vamos lá, médios e grandes produtores que comprovarem a adoção de ações sustentáveis por meio de certificações válidas e ativas vão poder obter uma redução aí de 0,5% na taxa de juros de custeio no Plano Safra 24-25. A medida já está em vigor, gente. Para saber mais, então, e conhecer todos os critérios necessários para solicitar esse benefício, basta acessar o site da plataforma, que é o Agrobrasil Mais Sustentável, no endereço que aparece aí, ó, agrobrasil.agricultura.gov.br/ABS, tá bom? Pessoal, olha, são muitos, né? Então, os benefícios disponibilizados aos produtores que produzem com sustentabilidade. É importante também estar sempre regularizado. E esse é um dos propósitos aqui do nosso programa, te ajudar com todas essas informações, tá? A gente tem um time de colunistas, especialistas parceiros que estão à disposição aí para tirar as suas dúvidas, viu? Então converse com a gente, mande uma mensagem com as dúvidas sobre regularização ambiental na fazenda, comentários do programa, sugestões, enfim, participe, tá bom? O nosso contato é esse que aparece aqui, ó, o 11 943 79 7041. Aliás, gente, olha, hoje nós temos uma dúvida aqui de um telespectador. Vamos colocar então aqui no nosso telão? Olha só, vamos ver a pergunta aqui, ó. Na nossa fazenda tem muitos eucaliptos plantados pelo meu pai há mais de 30 anos. Nós queremos cortar então essas árvores para fazer carvão e vender. Precisamos de autorização para isso? E aí, Dr. Kurt, qual a solução? Bem, em princípio, a nossa legislação florestal está mais preocupada com vegetação nativa e não com vegetação exótica, como é o caso do eucalipto. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados, mesmo em se tratando de vegetação exótica. Por exemplo, o eucalipto não pode ser cortado se ele estiver dentro da área de preservação permanente, se ele estiver servindo de proteção para cursos d'água, para topo de morro, para encostas. Em segundo lugar, se ele estiver dentro da reserva legal, ele pode ser eventualmente cortado, mas deve ser substituído por outra vegetação nativa. Mas aí, no caso da pergunta, há um cuidado especial que deve ser tomado. A fabricação de carvão é uma atividade potencialmente poluidora e, em sendo assim, a fabricação deve ser autorizada. Tem que ter cadastro técnico federal, tem que ter autorização de funcionamento da carvoaria. Muitos estados, como é o caso de Minas Gerais, que utilizam uma grande quantidade de carvão na atividade metalúrgica, têm legislações próprias. Em muitos estados, a exploração de árvores exóticas não depende de autorização, conforme diz o Código Florestal, mas precisa ser comunicada ao órgão ambiental competente. Então, fundamental, consulte o órgão ambiental para saber se no seu estado existem ou não regras próprias para a exploração do eucalipto.
Agora, para a fabricação de carvão é obrigatório o cadastro da carboaria. Obrigada, doutor. Olha, você já imaginou comprar frutas aí na sua casa e elas durarem o dobro do tempo sem perder a qualidade? Pois é, essa é a proposta de um estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Química da USP de São Carlos, com a colaboração da Embrapa Instrumentação e apoio de outras instituições. A partir da pesquisa foi desenvolvido um revestimento comestível que é capaz de aumentar a vida útil dos morangos. E o melhor de tudo, gente, com o reaproveitamento de resíduos. E a tecnologia ainda ajuda a diminuir os desperdícios de alimentos. Para falar então mais sobre essa solução, quais os próximos passos aí da pesquisa e como que ela pode impactar o agronegócio e a sustentabilidade, eu converso agora com a pesquisadora da Embrapa Instrumentação, a Mirela Romanelli. Mirela, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Marusa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso, Mirela. Explica pra gente, né, o que seria esse revestimento, né? Como que ele foi desenvolvido a partir de resíduos, né? Um desses componentes, inclusive, é a casca da romã. Explica melhor isso pra gente. Exatamente. Esse revestimento, na verdade, foi desenvolvido ao longo do meu doutorado no Instituto de Química de São Carlos da USP, como você mencionou, e ele é basicamente um gel. É um gel que nós aplicamos, né, no morango, e ele é totalmente produzido a partir de produtos naturais. Então, a base desse gel, desse revestimento, é a quitosana, que nada mais é do que um polissacarídeo, um açúcar, né? E ela é extraída de compostos naturais, principalmente do exoesqueleto de animais marinhos, como crustáceos, moluscos, também é encontrada em insetos. Então, junto com a quitosana, nós utilizamos também gelatina, que também, né, a gelatina que a gente está acostumado, que a gente come em casa, é uma proteína. E para conferir propriedades antioxidantes a esse revestimento, né, esse gel, para melhorar ainda mais as propriedades dele, nós adicionamos compostos extraídos da casca da romã, que são compostos extremamente antioxidantes, com uma atividade muito benéfica, tanto para nós, né, para nossa saúde, quanto para a fruta que vai ser revestida com esse material. Gente, que bacana, é totalmente natural, então, né? Como é que funciona esse processo de aplicação desse revestimento na fruta? É algo que pode ser feito em larga escala, é um por um, como é que é? Sim, é um revestimento bem simples, um processo bem simples, nós chamamos de imersão, que nada mais é do que mergulhar a fruta nesse revestimento, nesse gel. Depois nós retiramos a fruta e deixamos ela escorrendo o excesso e depois colocamos na geladeira. Uma vez seco essa película sobre a superfície da fruta, a gente nem ao menos consegue ver que ela está ali. E sim, dá para a gente dá para a gente fazer esse processo de revestimento em larga escala. No laboratório, durante o meu doutorado, eu chegava a revestir cerca de 100 frutos por vez, mas a gente consegue ampliar isso ainda mais se for necessário. Então, é uma tecnologia bem simples mesmo de ser aplicada. O que você pode destacar aqui dos resultados, então, né, observados aí nesses testes, especialmente em relação ao aumento da vida útil do morango? Os resultados, eles foram muito promissores, a gente ficou muito feliz, né, porque foi a etapa final do meu doutorado, a gente fez todo o processo de desenvolvimento e de caracterização do material primeiro, para então aplicar no morango como um modelo, né, de alimento, porque o morango é uma fruta muito perecível, ela é extremamente suscetível à contaminação, né, que é aquele mofo que a gente observa, nada mais é do que fungos que se desenvolvem ali na superfície do morango, e a gente conseguiu, com a aplicação do revestimento, especialmente do revestimento que tinha esses compostos vindos da romã, a gente conseguiu prolongar a vida útil do morango em cerca de 6 a 8 dias, atrasando a contaminação dele, com o morango refrigerado, né, na geladeira. E nós conseguimos também manter a textura dele, né, porque o morango, ao longo da refrigeração, mesmo na geladeira ou fora dela, mas enfim, ao longo da sua vida de prateleira, ele vai ficando murcho devido à perda de água. Então, a gente conseguiu retardar esse processo também, sem contar que a gente conseguiu melhorar ainda as propriedades bioativas e nutricionais do morango. A gente conseguiu conteúdos de vitamina C maiores, conteúdos de outros compostos que são importantes também para a gente quando consome essas frutas, como antocianinas.
todos esses conteúdos ou foram preservados ou foram melhorados com a aplicação do revestimento. Mirela, a gente tem 30 segundinhos. Fala pra gente se vocês pretendem colocar também esse revestimento, fazer esse estudo também para outras frutas, né? E quais são os próximos passos? Com certeza, Maruza, a gente pretende, inclusive nós já iniciamos estudos com mamão e os resultados também estão sendo muito promissores. E os próximos passos são continuar testando esse revestimento para outros alimentos, para um dia ele chegar no mercado. Mirela, vamos aguardar aqui ansiosos, viu? E conta pra gente quando tudo estiver realizado, hein? Pode deixar. Obrigada, boa tarde pra você. Obrigada a você. Tchau, Boa tchau. tarde. Olha, gente, o programa de hoje já está chegando ao fim, mas antes eu quero lembrar que você pode assistir o Planeta Campo de novo às 3 horas da tarde pela TV Samsung TV Plus. Para assistir, basta então que sua TV Samsung esteja conectada à internet. Daí é só clicar no link ali, no ícone que aparece da TV Samsung Plus e sintonizar no canal Rural, que é esse número aqui, ó. 284, tá? Além do Planeta Campo também, você pode conferir os principais programas do canal Rural por lá, viu? Dá uma olhada então, se conecte e assista ao canal Rural também na sua Samsung TV Plus. E o Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui. A gente volta então amanhã com muito mais para você a partir da meio-dia. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.